Ricardo Fontes notou que Rosa chegava ao trabalho com os braços tremendo, todo dia, sem exceção. Intrigado, ele decidiu segui-la para descobrir o porquê. O que encontrou ao final daqueles 3 quilômetros mudou sua vida para sempre. Ricardo era dono da empresa de navegação mais importante do litoral brasileiro. Tinha 15 embarcações que cortavam as águas, levando turistas para observar baleias, golfinhos e os pôres do sol mais inesquecíveis. O mar era seu negócio. O mar era sua vida. O mar era algo que ele via todos os dias da janela de seu escritório, mas que, ultimamente, parecia não lhe dizer mais nada. Sua empresa faturava 20 milhões de reais por ano, empregava 200 pessoas, tinha contratos com hotéis de luxo em todo o país. Turistas da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá pagavam fortunas por seus passeios exclusivos. Ricardo havia construído tudo do zero, começando com uma simples jangada há 30 anos. Agora, ele tinha uma mansão à beira-mar, uma coleção de carros de luxo, uma conta bancária que crescia a cada mês e uma vida que muitos invejariam. Mas algo lhe faltava, algo que ele mesmo não conseguia identificar, um vazio que nenhuma embarcação nova conseguia preencher. Mas para Rosa, sua faxineira dos últimos 2 anos, o mar era outra coisa. Era um sonho, era uma promessa. Era a razão pelo qual seus braços tremiam a cada manhã quando chegava para trabalhar. Se esta história está tocando você de alguma forma, se sente que existe alguém em sua vida que sacrifica tudo por amor, fique, porque o que você vai ouvir vai mudar a forma como você vê o sacrifício. Rosa tinha 34 anos. Era uma mulher pequena, com 1,52 m de altura e 52 quilos. Não parecia forte, não parecia capaz de carregar coisas pesadas, mas seus braços contavam uma história diferente. Ricardo a havia contratado há 2 anos para limpar sua mansão na praia. Uma casa de 400 metros quadrados com vista para o oceano. Uma casa que custava mais do que Rosa ganharia em toda a sua vida. Uma casa que ela limpava de segunda a sábado, das 7 da manhã às 5 da tarde. Rosa era a funcionária perfeita. Chegava pontualmente, limpava cada canto, nunca se queixava, nunca pedia folga, nunca falava sobre sua vida pessoal. Ricardo não sabia nada sobre ela. Não sabia de onde vinha, não sabia se tinha família, não sabia por que seus braços tremiam, até que decidiu descobrir. Era uma sexta-feira de outubro. Ricardo estava em seu escritório revisando os relatórios financeiros do trimestre quando viu Rosa sair pela porta dos fundos. Eram 5h10 da tarde. Seu turno havia terminado há 10 minutos. Mas algo chamou sua atenção. Rosa não caminhou em direção ao ponto de ônibus como sempre fazia. Caminhou na direção oposta, em direção à favela do outro lado do morro, em direção a um lugar onde Ricardo nunca havia estado, e seus braços tremiam mais do que o normal. Ricardo sentiu curiosidade, uma curiosidade que não conseguia explicar. Algo lhe dizia que tinha que segui-la, que tinha que saber. Então, a seguiu. Rosa caminhou durante 20 minutos por ruas íngremes e caminhos de terra. Passou por barracos de madeira e quintais cheios de galinhas. Passou por crianças jogando bola com bolas murchas e cachorros magros procurando comida. Passou por um mundo que Ricardo não conhecia. Um mundo que existia a apenas 3 quilômetros de sua mansão, mas que poderia estar em outro planeta. Finalmente, Rosa chegou a uma casa pequena de tijolos sem reboco. A casa mais pobre da rua, mais pobre da favela, mais pobre. Uma casa com telhado de zinco enferrujado e janelas sem vidro. Ricardo se escondeu atrás de uma árvore. Observou. Rosa entrou na casa. 10 minutos depois, saiu carregando algo em seus braços. Não era algo, era alguém. Era um homem jovem, magro,
muito magro, com os braços pendurados sem vida aos lados, com as pernas flácidas como as de uma boneca de pano, com a cabeça apoiada no ombro de Rosa. E Rosa começou a caminhar em direção à praia, carregando aquele homem em seus braços. Ricardo a seguiu em silêncio, mantendo distância, tentando entender o que estava vendo. Rosa caminhou 3 quilômetros. 3 quilômetros carregando um homem que pesava quase o mesmo que ela. 3 quilômetros por caminhos de areia e pedras soltas. 3 quilômetros sem parar nenhuma única vez. Seus braços tremiam. Sua coluna se curvava pelo peso. O suor escorria por sua testa e molhava seu uniforme de trabalho. Mas não parou. Não abaixou o homem nem por um segundo. E quando finalmente chegou à praia, fez algo que Ricardo nunca esqueceria. Sentou-se na areia, com o homem ainda em seus braços, e os dois olharam o mar. O sol estava se pondo, o céu se pintava de laranja, rosa e violeta. As ondas quebravam suavemente na beira, e o homem nos braços de Rosa começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alegria. Eram as lágrimas de alguém que está vendo algo que ama, algo que havia sonhado ver durante anos. Ricardo caiu de joelhos atrás de umas palmeiras. As lágrimas começaram a cair por suas próprias bochechas sem que pudesse detê-las, porque naquele momento ele entendeu algo. Rosa não estava carregando um desconhecido, estava carregando alguém que amava, alguém por quem cruzaria 3 quilômetros todos os dias. Alguém por quem seus braços tremiam a cada manhã. Alguém que não podia ver o mar por si mesmo. Ricardo não se aproximou naquela noite. Ficou escondido, observando, chorando em silêncio. Viu como Rosa e o homem ficaram na praia até que o sol desapareceu por completo. Viu como ela o carregou de volta pelos 3 quilômetros. Viu como entrou na casa de tijolos e fechou a porta. E foi para sua mansão de 400 metros quadrados, sentindo que sua vida não tinha nenhum sentido. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou em sua varanda olhando o mesmo mar que Rosa e o homem haviam olhado horas antes. O mesmo mar que ele via todos os dias, sem dar importância. O mesmo mar que para alguém era um sonho inalcançável. No dia seguinte, Ricardo fez algo que nunca havia feito nos 2 anos que Rosa trabalhava para ele. Levantou-se cedo, tomou banho, vestiu-se com roupas casuais, não com seu terno de empresário, e esperou na porta de serviço a que Rosa chegasse. Normalmente, Ricardo nunca via seus empregados chegando. Estava dormindo ou em seu escritório quando eles entravam. Os empregados eram invisíveis para ele. Chegavam, faziam seu trabalho e iam embora sem que ele os notasse. Mas aquele dia era diferente. Aquele dia, Ricardo precisava ver Rosa, precisava falar com ela, precisava entender. Às 7:05, viu uma figura pequena caminhando pela rua. Era Rosa. Caminhava rápido como sempre, levava sua bolsa velha pendurada no ombro e seus braços tremiam, como sempre. Ricardo sentiu um nó na garganta ao vê-la. Aquela mulher pequena que ele nunca havia notado. Aquela mulher que carregava o mundo em seus ombros. Aquela mulher que era mais forte que qualquer homem que ele conhecia. Ele falou: "Rosa", disse quando ela chegou à porta, "preciso falar com você." Os olhos de Rosa se encheram de medo. Provavelmente pensava que havia feito algo errado. Provavelmente pensava que ele a ia demitir. "Não está em apuros", esclareceu Ricardo. "Só quero perguntar uma coisa." Rosa assentiu, ainda tensa. Ricardo respirou fundo. "Eu te segui ontem", disse. "Vi o que você faz depois do trabalho. Vi quem você carrega. Vi a praia." Rosa empalideceu. Suas mãos começaram a tremer, igual aos seus braços. "Senhor, eu posso explicar", começou a dizer com a voz embargada. "Tiago é meu irmão. Tem distrofia muscular. Não pode caminhar. Não pode mover os braços. Não pode fazer nada por si mesmo. E eu só queria que ele visse o mar.
É a única coisa que ele sempre sonhou, desde menino, ver o mar. As lágrimas começaram a cair pelas bochechas de Rosa, lágrimas que havia guardado durante anos, lágrimas que nunca deixava que seu irmão visse. Se o senhor vai me demitir por usar meu tempo depois do trabalho para isso, eu entendo, disse. Mas, por favor, me deixe terminar esta semana. Preciso do dinheiro para os remédios de Tiago. Ricardo sentiu que o coração se partia em pedaços. Não vou te demitir, disse com voz suave. Só quero entender. Me conta tudo. Desde o princípio, Rosa o olhou com desconfiança. Ninguém nunca lhe havia pedido que contasse sua história. Ninguém nunca havia querido saber. Mas algo nos olhos de Ricardo lhe disse que desta vez era diferente. Se sentaram na varanda. A mesma varanda onde Ricardo havia passado a noite em claro. E Rosa começou a falar. Tiago tem 28 anos, disse. Nasceu saudável. Era um menino normal. Corria, jogava bola. Subia em árvores, sonhava em ser pescador. Queria navegar por todos os oceanos do mundo. Fez uma pausa, respirou fundo. Quando tinha 10 anos, começou a cair muito. Pensamos que era estabanado, que era normal, mas caía demais. E um dia, o médico nos disse que tinha distrofia muscular de Duchenne. Ricardo havia escutado esse nome antes, mas não sabia exatamente o que significava. O que é isso? Perguntou. É uma doença genética, explicou Rosa. Destrói os músculos pouco a pouco. Não tem cura. Só se pode retardar, mas eventualmente os músculos deixam de funcionar. Todos os músculos. Sua voz tremeu. Os médicos nos explicaram que era uma mutação no gene da distrofina. Sem essa proteína, as fibras musculares se danificam cada vez que se contraem. É como se o corpo se destruísse a si mesmo com cada movimento. E não há nada que se possa fazer para detê-lo. Ricardo escutava em silêncio, sentindo o peso de cada palavra. Rosa continuou. Tiago foi diagnosticado aos 10 anos. Ainda lembro desse dia. Estávamos no consultório do neurologista. Tiago acabava de fazer anos. Usava uma camisa do seu time de futebol favorito. Ainda podia caminhar, ainda podia correr, ainda sonhava em ser pescador. Fez uma pausa para secar as lágrimas. O médico nos disse que Tiago provavelmente perderia a capacidade de caminhar antes dos 15 anos, que eventualmente precisaria de ajuda para respirar, que seu coração também era um músculo e que eventualmente também deixaria de funcionar. Aos 14, Tiago não podia subir escadas. Aos 18, não podia caminhar. Aos 25, não podia mover os braços. Agora só pode mover os olhos e falar um pouco. E os médicos dizem que a expectativa de vida é de 25 a 30 anos. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele tem 28, disse. Rosa assentiu. Cada dia é um milagre, sussurrou. Cada respiração é uma vitória. E eu lhe prometi algo quando tínhamos 20 anos. Lhe prometi que antes de morrer, ele veria o mar. Não em fotos, não em vídeos. O mar de verdade, com seus próprios olhos. Por que não o levou antes? Perguntou Ricardo. Por que esperar tantos anos? Rosa baixou o olhar. Porque não tinha como levá-lo, disse. A cadeira de rodas de Tiago quebrou há 3 anos. Uma das rodas se desprendeu e o quadro se dobrou. Tentei repará-la, mas o metal estava oxidado. Uma cadeira nova custa 15 mil reais. Eu ganho 4 mil por mês. Desses 4 mil, 2 mil vão para remédios de Tiago. 500 para comida. 500 para aluguel. 500 para luz e água. Me restam 500 para todo o resto. Nunca pude economizar o suficiente. Ricardo fez um cálculo rápido na sua cabeça. 15 mil reais. Ele gastava mais que isso em um jantar de negócios. E sem cadeira, continuou Rosa.
A única maneira de movê-lo é carregando-o. No princípio, só podia carregá-lo até a porta de casa, depois até a esquina, depois até o parque que está a 500 metros, e fui aumentando a distância pouco a pouco, até que um dia, há 1 ano e meio, consegui carregá-lo até a praia. Como você consegue? Perguntou Ricardo com genuína curiosidade. Rosa deu de ombros. Cada noite fazia exercícios, flexões, agachamentos, qualquer coisa que fortalecesse meus braços e minhas costas. Não tinha dinheiro para uma academia. Então usava garrafas cheias de areia como pesos. Fazia 100 flexões cada noite antes de dormir. Meus braços doíam tanto que às vezes não conseguia levantar um copo de água na manhã seguinte. Mas seguia, porque sabia que cada flexão me aproximava do dia em que poderia carregar Tiago até o mar. Mais 3 quilômetros, disse Ricardo. Todos os dias, carregando-o. Como você pode? Rosa deu de ombros. O amor te dá forças que não sabia que tinha. Disse, Tiago pesa 45 quilos. Eu peso 52. Quando comecei a carregá-lo, mal conseguia dar 10 passos antes de ter que descansar, mas cada dia me fazia mais forte. Cada dia podia carregar um pouco mais. Agora posso caminhar os 3 quilômetros sem parar. Meus braços tremem, minha coluna dói, mas consigo. Quanto tempo você está fazendo isso? Perguntou Ricardo. 547 dias, respondeu Rosa sem hesitar. 1 ano e meio, todos os dias depois do trabalho. Chova ou faça sol, todos os dias. Ricardo fez as contas na sua cabeça. 547 dias, 3 quilômetros de ida, 3 quilômetros de volta. Isso era mais de 3.200 quilômetros carregando seu irmão. Era como caminhar de São Paulo até Porto Alegre e voltar, carregando 45 quilos nos braços, e nunca faltou um só dia, perguntou incrédulo. Rosa negou com a cabeça. Nunca. Houve dias que chovia tanto que mal conseguia ver o caminho. Houve dias que fazia tanto calor que o suor me cegava. Houve dias em que meus braços doíam tanto que eu pensava que iam se partir. Mas eu nunca faltei, porque o Pedrinho me esperava, porque o pôr do sol só dura alguns minutos. E se eu não o levasse, ele perderia aquele momento. Ricardo sentia que cada palavra de Rosa era um soco no estômago. Um soco que o acordava de um sonho em que ele vivia há anos demais. Ricardo ficou em silêncio. Não tinha palavras. Como você responde a algo assim? Como você processa esse nível de sacrifício? Por que não me disse? Perguntou finalmente. Eu poderia ter ajudado. Poderia ter feito alguma coisa. Rosa balançou a cabeça negando. O senhor é meu patrão, disse. Eu não queria que pensasse que eu estava pedindo esmola. Não queria que sentisse pena. Eu só queria trabalhar, ganhar meu dinheiro e cuidar do meu irmão. Nada mais. Ricardo sentiu as lágrimas querendo voltar. E seus pais? Perguntou. Onde estão? Rosa fechou os olhos. A dor em seu rosto era visível. Morreram, disse. Quando eu tinha 18 e Pedrinho 12. Um acidente de carro. Motorista bêbado, morreram na hora. E eu fiquei sozinha com o Pedrinho, com um menino de 12 anos que tinha uma doença que o ia matar lentamente. Rosa fechou os olhos. A dor era visível em cada linha do seu rosto. Aquele dia mudou tudo, continuou. Eu estava no meu último ano do ensino médio. Tinha planos, queria estudar enfermagem, queria ter uma carreira. Mas quando meus pais morreram, tudo isso desapareceu. Pedrinho precisava de mim. Não havia ninguém mais. Nossos avós tinham morrido anos antes. Não tínhamos tios próximos. Éramos só nós dois contra o mundo. Sua voz embargou, mas continuou. Tive que deixar a escola no dia seguinte ao enterro. Encontrei trabalho como faxineira em um restaurante. Trabalhava 12 horas por dia pelo salário mínimo. Voltava para casa exausta, mas ainda tinha que cuidar do Pedrinho, dar banho,
dar comida, fazer os exercícios de terapia, levá-lo às consultas médicas. E tudo isso sozinha? Disse Ricardo. Sozinha, confirmou Rosa. Durante 16 anos, sozinha. Ricardo não soube o que dizer. Apenas ficou ali, ouvindo, sentindo o peso de cada palavra. Tive que deixar o ensino médio, continuou Rosa. Tive que começar a trabalhar. Limpei casas, lavei roupa, cuidei de crianças, tudo o que podia fazer para pagar os remédios de Pedrinho, para manter o teto sobre nossas cabeças, para dar comida a ele. Fez uma pausa. Nunca me casei, nunca tive filhos, nunca tive uma vida fora do Pedrinho, mas não me arrependo. É meu irmão, é a única coisa que eu tenho. E eu prometi a ele que veria o mar. Ricardo se levantou da cadeira. Caminhou até a beira da varanda. Olhou o oceano que se estendia à sua frente. O mesmo oceano que ele dava por garantido todos os dias. Tenho 15 barcos, disse sem se virar. 15 barcos que cruzam este litoral brasileiro levando turistas. Gente que paga milhares de reais para ver baleias e golfinhos. Gente que sobe nos meus barcos como se fosse a coisa mais normal do mundo. Virou-se para olhar Rosa. E você carrega seu irmão 3 quilômetros todos os dias para que ele possa ver o mesmo mar da beira da praia. Rosa não disse nada, apenas o olhou com olhos úmidos. Você se sente envergonhada do que faz? Perguntou Ricardo. Rosa balançou a cabeça. Nunca, disse. É a única coisa que posso dar a ele. A única coisa que está nas minhas mãos. Não tenho dinheiro para médicos, não tenho dinheiro para terapias, não tenho dinheiro para nada. Mas tenho meus braços, e meus braços podem carregá-lo até o mar. Ricardo sentiu que algo se rompia dentro dele. Algo que estava adormecido durante anos, algo que se havia perdido entre os negócios, os números e as reuniões de acionistas. O que você faria no lugar de Ricardo? O que você faria se descobrisse que sua faxineira, a mulher que limpa sua casa sem nunca se queixar, carrega seu irmão moribundo 3 quilômetros todos os dias para cumprir uma promessa? O que você faria se soubesse que ela faz isso não por dinheiro, não por reconhecimento, mas por amor puro? Ricardo podia ignorar o que havia visto. Podia voltar à sua vida normal. Podia continuar vendo o mar do seu escritório sem pensar em Rosa, nem em Pedrinho. Podia fingir que nunca havia seguido sua faxineira, que nunca havia visto aqueles braços trêmulos carregando um peso impossível. Mas não podia. Algo havia mudado dentro dele. Algo que não podia ignorar. Havia visto o amor em sua forma mais pura. Havia visto o sacrifício sem esperar nada em troca. Havia visto uma mulher pequena carregar montanhas por seu irmão. E isso o havia mudado para sempre. Se você ainda não sentiu nada, revise se tem pulso. Porque o que vem a seguir é o momento que mudou tudo. Ricardo não foi trabalhar naquele dia. Cancelou todas as suas reuniões, despediu todos os seus assistentes e ficou em seu escritório pensando durante horas. Tinha 52 anos. Havia construído um império de navegação do zero. Tinha mais dinheiro do que podia gastar em 3 vidas. Tinha barcos, casas, carros, investimentos. Tinha tudo o que a sociedade considera sucesso, mas nunca havia carregado ninguém 3 quilômetros por amor. Nunca havia sacrificado nada por outra pessoa. Nunca havia amado ninguém da maneira que Rosa amava Pedrinho. E isso o fazia sentir vazio, mais vazio do que se havia sentido em toda a sua vida. Ricardo pegou o telefone. Ligou para sua assistente. Preciso que consiga algo, disse. Uma van adaptada para pessoas em cadeira de rodas. A melhor que existir para amanhã. Sua assistente pareceu confusa, mas não perguntou. Nunca perguntava. E uma cadeira de rodas, acrescentou Ricardo. Elétrica, das que se controlam com o queixo ou com os olhos. Não me importa o custo. Preciso para amanhã. Sim, senhor.
respondeu a assistente. Ricardo desligou e olhou pela janela. O mar seguia ali, brilhando sob o sol da tarde, indiferente a tudo, indiferente à dor de Pedrinho, indiferente ao sacrifício de Rosa, indiferente à revelação que Ricardo acabara de ter. Mas ele não seria mais indiferente. Nunca mais. No dia seguinte, Ricardo chegou cedo à casa. Antes que Rosa começasse seu turno, a van estava estacionada na entrada. Branca, nova, com uma rampa automática para cadeira de rodas e assentos especiais de couro. Rosa chegou às 7 em ponto como sempre. Parou bruscamente quando viu a van. "O que é isso?" perguntou. Ricardo estendeu as chaves. "É sua", disse. Rosa o olhou sem entender. Seus olhos iam de Ricardo à van e da van a Ricardo. Seu cérebro não podia processar o que estava vendo. "Eu não posso aceitar isso", disse finalmente, recuando um passo. "É demais, senhor. Isso deve custar uma fortuna. Eu não tenho como pagar, não tenho como." Sua voz embargou. As lágrimas começaram a cair. Ricardo balançou a cabeça suavemente. "Você não tem que pagar", disse. "É um presente, não um empréstimo, não uma dívida. Um presente, para você e para o Miguel." "Mas por quê?" perguntou Rosa com a voz embargada. "Por que faria isso? Eu sou só a sua faxineira. Só limpo a sua casa. Não sou ninguém especial." Ricardo olhou diretamente nos olhos dela. "Você é a pessoa mais especial que eu já conheci", disse ele. "Você é mais forte do que qualquer homem que eu conheço. Tem mais amor do que qualquer pessoa que eu já vi. Carrega montanhas pelo seu irmão sem pedir nada em troca. Não é ninguém especial. Você é a pessoa mais especial do mundo." "Mas por quê?" perguntou Rosa com lágrimas nos olhos. "Por que faria isso por nós?" Ricardo pensou durante um momento. Como explicar algo que ele mesmo mal entendia? "Porque você me ensinou algo", disse finalmente. "Me ensinou que o amor não é o que se diz, é o que se faz. É carregar seu irmão por 3 quilômetros, mesmo que seus braços doam. É sacrificar tudo para cumprir uma promessa. É fazer o impossível, porque alguém que você ama precisa." Fez uma pausa. Olhou o oceano que brilhava atrás deles. O mesmo oceano que ele via todos os dias, sem dar importância. "Eu ganhei milhões de reais", continuou. "Construí um império. Tenho navios que cruzam oceanos, mas nunca tinha feito algo que realmente importasse. Nunca tinha ajudado alguém de verdade. Nunca tinha tocado uma vida da maneira que você toca a do Miguel. A cada dia." Seus olhos se umedeceram. "Tenho 52 anos e nunca tinha aprendido a lição mais importante da vida. Você me ensinou, sem dizer uma palavra. Você me ensinou que o sucesso não é o que você tem, é o que você dá, é o que você sacrifica, é a quem você carrega em seus braços." Olhou diretamente para Rosa. "Isso não é o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo que qualquer ser humano deveria fazer. Quando vê alguém como você, é o mínimo. E ainda assim, eu sei que nunca poderei igualar o que você faz pelo Miguel." Todos os dias, Rosa começou a chorar. Não conseguia se conter. Chorou por tudo, pelos seus pais mortos, pelos anos de sacrifício, pelas noites sem dormir, cuidando de Miguel, pelos 3 quilômetros diários, por tudo o que nunca havia permitido que saísse. E Ricardo a abraçou, como nunca havia abraçado ninguém. Como um pai abraça uma filha, como um ser humano abraça outro ser humano, que está sofrendo. Mas isso não foi tudo, disse Ricardo quando Rosa se acalmou um pouco. "Tem algo mais." Abriu a porta traseira da van. Dentro havia uma cadeira de rodas eletrônica, das mais avançadas que existem, com controles adaptados para pessoas com mobilidade reduzida. Era uma cadeira de rodas Quantum Edge 3, uma das melhores do mundo. Tinha sistema de inclinação, para evitar escaras por pressão. Tinha elevação de assento, para que Miguel pudesse alcançar prateleiras altas. Tinha suspensão.
Para terrenos irregulares, tinha luzes LED. Para a noite, tinha tudo o que a tecnologia moderna podia oferecer e custava mais de R$ 150 mil. Uma quantia que Rosa nunca teria podido ganhar em toda a sua vida. Esta cadeira se controla com o queixo, explicou Ricardo, sinalizando um pequeno sensor perto do apoio de cabeça. Miguel só tem que mover ligeiramente o queixo para controlar a direção. Para frente para avançar, para trás para retroceder, para os lados para girar. Não precisa de seus braços nem de suas pernas, só do seu queixo. Rosa olhava a cadeira, sem poder acreditar. Miguel poderá se mover sozinho, continuou Ricardo. Poderá ir aonde quiser, poderá sair ao quintal, poderá ir à padaria da esquina, poderá ir à praia, se quiser, sem necessidade de que você o carregue. Rosa olhou a cadeira com os olhos arregalados. Não podia acreditar no que estava vendo. Quanto custou isso? Sussurrou. Não importa, disse Ricardo. O que importa é que agora Miguel pode ir ao mar, quando quiser, e você pode descansar os braços. Rosa se jogou em seus braços outra vez. Chorou durante 10 minutos, sem parar, e Ricardo a deixou chorar, porque entendia que aquelas lágrimas eram de anos, eram a libertação de um peso que havia carregado sozinha durante tempo demais. Mas Ricardo não havia terminado. Tem uma coisa a mais, disse quando Rosa finalmente se separou. Quero conhecer Miguel e quero levá-lo a um lugar especial. Aonde? Perguntou Rosa. Ricardo sorriu. Ao mar, disse, mas não da beira, de dentro. Naquela tarde, Ricardo dirigiu a van até a casa de tijolos à vista, onde viviam Rosa e Miguel. Quando entrou pela primeira vez, sentiu que o coração se apertava. A casa era pequena, um só cômodo para tudo, um colchão no chão, onde dormia Rosa, uma cama hospitalar velha, onde estava Miguel, uma cozinha americana, com 2 bocas, um banheiro que mal tinha espaço para se virar, e nas paredes, dezenas de fotos do mar, recortes de revistas, postais antigos, impressões da internet em papel sulfite, todas mostrando oceanos, praias, barcos, pores do sol sobre a água. Havia fotos do Caribe, com águas turquesa, do Mediterrâneo, com suas costas rochosas, do Pacífico, com ondas gigantes, de todos os mares do mundo, que Miguel nunca poderia visitar. Em uma esquina havia um mapa-mundi marcado com taxinhas coloridas. Cada taxinha representava um lugar que Miguel queria conhecer. O Caribe, Havaí, as ilhas gregas, Austrália, Nova Zelândia. O mapa estava cheio de taxinhas, cheio de sonhos que nunca se cumprirão. Junto ao mapa havia uma estante pequena. Ricardo se aproximou para olhá-la. Todos os livros eram sobre o mar, sobre navegação, sobre barcos, sobre exploradores marítimos. Havia biografias de Cristóvão Colombo, de Magalhães, de James Cook. Havia romances de Júlio Verne e Herman Melville. Havia guias de identificação de peixes e aves marinhas. É a coleção dele, explicou Rosa. Desde menino coleciona tudo relacionado com o mar, livros, fotos, mapas, o que seja. Diz que quando os olha, pode imaginar como é estar ali. Diz que fecha os olhos e pode escutar as ondas. Pode sentir o cheiro da maresia. Pode sentir o vento. Ricardo olhou para Miguel. O jovem estava observando-o, com aqueles olhos brilhantes, que contrastavam tanto com seu corpo imóvel. Ricardo caminhou até a cama, onde estava Miguel. O jovem o mirou com olhos grandes e curiosos, olhos que brilhavam apesar de tudo, olhos que ainda tinham vida. Você deve ser Ricardo, disse Miguel com dificuldade. Sua voz era fraca, mas clara. Rosa me falou de você. E você é Miguel, respondeu Ricardo. O que sonha com o mar? Miguel tentou sorrir. Seus músculos faciais já não respondiam bem, mas o esforço era visível. Não só sonho com o mar, disse. Eu o vejo todos os dias, graças à minha irmã,
Ela me leva para vê-lo. Eu sei, disse Ricardo. Eu a vi. Vi como te carregava por 3 quilômetros. Vi como miravam o pôr do sol juntos. Os olhos de Miguel se umedeceram. Ela é incrível, verdade, disse. Minha irmã, a mulher mais forte do mundo. Não por seus músculos, por seu coração. Ricardo sentiu um nó na garganta. Por isso que estou aqui, disse ele. Quero te fazer uma pergunta, Miguel. Que pergunta? Ricardo se aproximou mais. Você já esteve dentro do mar? Perguntou. Não olhando de fora. Dentro, em uma jangada, sentindo as ondas, cheirando a maresia, sendo parte do oceano? Miguel negou com a cabeça lentamente. Não, sussurrou. Só vejo da praia. Já é mais do que jamais pensei que teria. Mas estar dentro, isso é impossível para alguém como eu. Ricardo sorriu. Nada é impossível, disse ele. Tenho um barco grande, com espaço para sua nova cadeira de rodas. E amanhã, se você quiser, eu vou te levar para o mar de verdade, para o mar que você sempre sonhou. Os olhos de Miguel se arregalaram tanto que parecia que iam saltar das órbitas. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto sem que pudesse detê-las. Você está falando sério? Perguntou com a voz embargada. Completamente sério, disse Ricardo. Está na hora de você conhecer o mar por dentro. Miguel olhou para sua irmã. Rosa estava chorando outra vez, mas desta vez suas lágrimas eram de alegria pura. Rosa, disse Miguel, nós vamos para o mar de verdade, em um barco. Rosa assentiu sem poder falar. Apenas se aproximou do irmão e beijou sua testa. Sim, sussurrou, nós vamos para o mar. Algumas pessoas vão pausar este vídeo aqui, vão dizer que é demais, que não conseguem processar tantas emoções. E está tudo bem. Respira, toma um momento. Mas eu te prometo que o que vem vale a pena. Se esta história está te ajudando, se você sente que algo está mudando dentro de você, considere apoiar este canal. Seu apoio permite que histórias como esta cheguem a mais pessoas que precisam ouvi-las. Pessoas que carregam montanhas em silêncio. Pessoas que precisam saber que não estão sozinhas. Porque eu ainda não te contei o que aconteceu quando Miguel finalmente esteve no mar. O dia que Ricardo levou Miguel ao mar foi o dia mais importante da vida dele. Não da vida de Miguel, da vida de Ricardo. Porque nesse dia, Ricardo entendeu algo que havia esquecido há muitos anos. Entendeu que o sucesso não se mede em barcos, nem em casas, nem em contas bancárias. O sucesso se mede nas vidas que você toca, no amor que você dá, nas montanhas que você carrega pelos outros. O dia seguinte amanheceu perfeito. Céu azul sem uma única nuvem. Mar tranquilo como um espelho. Sol brilhante, mas não muito quente. Como se o universo soubesse que algo especial ia acontecer. Ricardo chegou às 8 da manhã com a van. Ajudou Rosa a colocar Miguel em sua nova cadeira de rodas. Ensinou como funcionavam os controles. Miguel, com apenas um movimento do queixo, conseguiu dirigir a cadeira para frente, para trás, para os lados. Pela primeira vez em 3 anos, Miguel se moveu sozinho. No início, foi um movimento pequeno, 1 centímetro para frente, depois outro. Miguel estava concentrado, seu queixo se movendo ligeiramente para controlar a cadeira. Seus olhos brilhavam com uma mistura de concentração e alegria. 2 centímetros mais, 3, 4, e de repente, a cadeira se movia fluidamente. Miguel havia entendido como funcionava, havia encontrado o ritmo. Lágrimas caíam pelo seu rosto, mas ele não parava de sorrir. Girou em círculos pelo pequeno quarto, foi até a porta, retrocedeu, voltou a girar. Era como ver uma criança aprendendo a andar pela primeira vez. Cada movimento era uma celebração. Saiu para o pátio. O sol bateu em seu rosto. O ar fresco encheu seus pulmões. E Miguel levantou o olhar para o céu,
para aquele céu azul que raramente via porque estava sempre dentro de casa. Eu sou livre, sussurrou com a voz embargada pela emoção. Pela primeira vez em 3 anos, eu sou livre. Rosa cobriu a boca com as mãos. As lágrimas caíam sem controle. Não podia acreditar no que estava vendo. Seu irmão, o mesmo irmão que ela havia carregado 547 vezes até a praia. Agora se movia sozinho. Agora podia ir aonde quisesse. Agora tinha independência. Ricardo observava em silêncio, sentindo que seu coração se expandia de uma maneira que nunca havia experimentado. Havia ganhado milhões de reais em sua vida. Havia fechado negócios enormes. Havia comprado casas e barcos e carros, mas nunca havia sentido o que sentia naquele momento. Isto é o que significa dar, pensou. Isto é o que significa realmente mudar uma vida. Rosa chorava sem poder se conter. Ver seu irmão se mover sozinho depois de tanto tempo era mais do que seu coração podia suportar. Ricardo os levou ao porto onde estavam seus barcos. Escolheu o maior, o mais confortável, o que tinha mais espaço para a cadeira de rodas. Os funcionários prepararam tudo: rampas especiais, assentos adaptados, tudo o que era necessário para que Miguel estivesse seguro e confortável. E às 9 da manhã, o barco zarpou. Ricardo havia escolhido seu barco maior, o Esperança do Mar, um iate de 20 metros de comprimento que normalmente reservava para seus clientes mais exclusivos. Havia mandado instalar uma rampa especial e corrimãos de segurança para a cadeira de rodas. Havia contratado 2 enfermeiros que estariam disponíveis caso Miguel precisasse de atenção médica. Havia preparado tudo para que este dia fosse perfeito. O motor do barco rugiu suavemente e a embarcação começou a se mover. Primeiro lento, atravessando a baía protegida. Depois mais rápido, saindo para o mar aberto. Miguel estava na cobertura, sua cadeira de rodas segura, mas livre para girar. O vento do mar batia em seu rosto. A maresia molhava seus lábios. As ondas faziam com que o barco se movesse suavemente. O cheiro do oceano enchia seus pulmões. O som das gaivotas vinha de todas as direções. E Miguel fechou os olhos. Eu posso sentir o cheiro, disse com a voz embargada. Eu posso sentir. O mar está em toda parte, dentro de mim, ao meu redor. Eu sou parte dele. Abriu os olhos e olhou ao seu redor. Olhou as ondas que se estendiam até o horizonte. Olhou as gaivotas que voavam sobre o barco. Olhou o céu azul que se fundia com o mar em uma linha perfeita. Eu sempre sonhei com isso, disse com a voz trêmula. Desde que era criança, eu via fotos do mar e me perguntava como seria, como me sentiria. E agora eu sei. Agora eu estou aqui. Agora eu sou parte do mar. Rosa estava ao seu lado, segurando sua mão imóvel. As lágrimas caíam pelo seu rosto, mas ela não as limpava. Deixava que caíssem, que se misturassem com a maresia, que se tornassem parte do oceano. Como Miguel sempre havia querido. Nós conseguimos, Miguel, sussurrou. Cumprimos a promessa. Você está no mar, não vendo da beira, dentro dele, sendo parte dele, como você sempre sonhou. Miguel abriu os olhos. Olhou para sua irmã com uma expressão que Ricardo nunca esqueceria. Era uma expressão de amor tão puro, tão profundo, que doía vê-la. Você me trouxe aqui, disse Miguel. Não este barco, não este senhor rico. Você. Cada um daqueles 3 quilômetros que você andou me carregando me trouxeram até aqui. Cada vez que seus braços tremiam, você estava me aproximando do mar. Rosa não conseguiu responder. Apenas o abraçou com cuidado. Com a ternura de quem abraça algo frágil e precioso, Ricardo se afastou para dar-lhes privacidade. Parou na proa da embarcação, olhando o horizonte.
o mesmo horizonte que havia visto milhares de vezes. Mas hoje se via diferente. Hoje entendia o que significava o mar para alguém que nunca pensou que o veria de perto. A embarcação navegou durante 3 horas. Foram as 3 horas mais belas da vida de Miguel. Primeiro, viram golfinhos. Um grupo de 8 golfinhos nariz de garrafa que nadavam junto à embarcação, como se estivessem a escoltá-la. Saltavam fora da água e pareciam sorrir. Miguel riu. Foi a primeira vez que Rosa escutava essa risada em anos. Depois viram pelicanos voando baixo, roçando a superfície da água com suas asas. Viram peixes voadores que saltavam de uma onda a outra. Viram uma arraia enorme que passou justo debaixo da embarcação, sua sombra escura movendo-se lentamente na água cristalina. E viram o sol refletindo-se na água, criando milhares de diamantes de luz. O mar brilhava como se estivesse feito de joias. Cada onda era uma nova explosão de cor. Cada momento era um cartão postal vivente. Ricardo mandou deter a embarcação em um ponto especial que ele conhecia bem. Era um lugar onde as baleias jubarte passavam em sua migração anual. Não era temporada de baleias ainda, mas às vezes aparecia alguma atrasada. E nesse dia, o universo decidiu presentear Miguel com um último milagre. Ao longe, uma coluna de água subiu em direção ao céu, depois outra e outra. Baleias, sussurrou Miguel com os olhos mais abertos que nunca. São baleias. Eram 3 baleias jubarte, uma mãe, um pai e uma cria. Passaram a menos de 50 metros da embarcação. A mãe saiu da água em um salto espetacular. Seu corpo enorme elevando-se em direção ao céu antes de cair com um estrondo que se ouviu por quilômetros. Miguel chorou. Rosa chorou. Ricardo chorou. Todos na embarcação choraram. E Miguel não fechou os olhos nem um momento. Queria ver tudo, gravá-lo em sua memória, guardá-lo para sempre. Quando a embarcação começou a voltar ao porto, Miguel disse algo que fez com que todos parassem. Agora sei como é estar dentro do sonho, disse com voz clara e firme. É melhor do que imaginei, muito melhor. Ricardo se aproximou dele. Você pode vir quando quiser, disse. Esta embarcação é sua também agora. Cada vez que quiser ver o mar, é só dizer. Miguel olhou-o diretamente. Obrigado, disse. Mas não só pela embarcação, por ver a minha irmã, por ver o que ela faz por mim. A maioria das pessoas não vê as pessoas como ela. São invisíveis, mas você a viu, e isso significa mais que qualquer embarcação. Ricardo sentiu que as palavras se lhe agarravam na garganta. Ela me ensinou algo, disse. Me ensinou que o amor não tem limites, que o sacrifício verdadeiro não pede nada em troca, que há pessoas neste mundo que carregam montanhas por quem amam. Miguel assentiu lentamente. Minha irmã carrega montanhas, disse. Carrega montanhas todos os dias e nunca se queixa, nunca pede reconhecimento, só o faz porque me ama. Ricardo olhou para Rosa, que estava limpando o rosto de Miguel com um lenço. Seus braços já não tremiam. Havia algo diferente nela, uma paz que não havia visto antes. Já se passaram 6 meses desde aquele dia na embarcação. 6 meses que foram os melhores da vida de Miguel. E também da vida de Rosa, e também da vida de Ricardo. Cada semana, sem falta, os 3 saem ao mar juntos. Às vezes vão ver golfinhos, às vezes vão pescar, às vezes simplesmente navegam sem rumo, deixando que o vento os leve para onde quiser. Miguel criou um diário de suas viagens, um caderno onde anota cada coisa que vê, cada golfinho, cada baleia, cada pôr do sol. Cada momento de felicidade. É um caderno cheio de alegria, cheio de gratidão, cheio de amor. Os médicos que o atendem não podem crer em seu progresso. Dizem que Miguel deveria ter morrido há 3 anos, segundo as estatísticas. Dizem que pacientes com distrofia de Duchenne raramente vivem mais além dos 28 anos. Mas Miguel tem 28 anos e meio e segue lutando.
segue sorrindo, segue vendo o mar. Os médicos dizem que superou todas as expectativas. Dizem que sua atitude positiva é parte da razão. Dizem que ter algo por que viver faz a diferença. E Miguel tem algo por que viver. Tem o mar, tem a sua irmã, tem a Ricardo. Tem uma família que encontrou quando menos o esperava. Ricardo cumpriu sua promessa. Cada semana, sem falta, leva Miguel e Rosa em sua embarcação. Viram baleias, viram tartarugas marinhas, viram pôres do sol que tiram o alento. Criaram memórias que durarão mais que qualquer vida. Rosa já não carrega Miguel 3 quilômetros. Já não tem que o fazer. A van adaptada permite-lhe levá-lo a qualquer parte. A cadeira elétrica permite-lhe mover-se sozinho. Mas às vezes, quando estão na praia vendo o pôr do sol, Rosa ainda o carrega em seus braços. Não porque tenha que o fazer, senão porque quer. Porque esses braços que tanto tremiam encontraram seu propósito. Encontraram sua razão de ser. Encontraram o amor mais puro que existe. Ricardo mudou também. Já não passa os dias fechado em seu escritório olhando números. Já não vê o mar como um negócio. Agora o vê como Miguel o vê. Como um presente, como um milagre, como algo que nunca devemos dar por garantido. Criou uma fundação. Chama-se Fundação Braços de Amor. Ajuda famílias que cuidam de pessoas com doenças degenerativas. Dá-lhes cadeiras de rodas. Dá-lhes vans adaptadas. Dá-lhes equipamento médico. Dá-lhes o que Rosa nunca teve. No primeiro ano, a Fundação ajudou 120 famílias. Famílias como a de Rosa e Miguel. Famílias onde alguém carrega alguém todos os dias. Famílias onde o amor supera qualquer limite físico. Ricardo visita pessoalmente cada família. Escuta suas histórias. Conhece seus entes queridos. E cada vez que vê alguém carregar outro, pensa em Rosa, em seus braços tremores, em seus 3 quilômetros diários, em seu amor inquebrantável. E em cada cadeira de rodas que doa, há uma placa pequena que diz: para quem carrega montanhas por amor. Rosa agora trabalha para a Fundação. Já não limpa casas. Agora ajuda outras famílias que estão na mesma situação que ela esteve. Ensina-lhes como cuidar de seus entes queridos. Ensina-lhes como manterem-se fortes. Ensina-lhes que não estão sozinhos. E cada vez que uma família nova recebe ajuda, Rosa lhes conta sua história. Conta-lhes sobre Miguel, sobre os 3 quilômetros, sobre o mar, e lhes diz algo que Ricardo nunca esquecerá. Diz-lhes: o amor te dá forças que você não sabia que tinha. Basta estar disposto a usá-las. Essa história não deveria existir. Não deveria existir uma faxineira que carrega seu irmão por 3 quilômetros todos os dias para que ele veja o mar. Não deveria haver um jovem com distrofia que sonha em ser parte do oceano. Não deveria haver um milionário que aprende o significado do amor, observando seus funcionários. Mas existe, porque o mundo, apesar de tudo de ruim, ainda tem pessoas como Rosa, pessoas que carregam montanhas, pessoas que cumprem promessas, pessoas que amam, sem pedir nada em troca. E se você está escutando isso, se chegou até aqui, eu quero que faça algo. Pense em alguém que carrega uma montanha por você. Alguém que se sacrifica, sem se queixar. Alguém que te ama, mesmo que nunca diga com palavras. Pode ser sua mãe, que rala em 2 empregos, para que você possa estudar. Pode ser seu pai, que nunca reclama, mesmo que a coluna doa. Pode ser sua irmã, que cuida dos seus filhos, para que você possa trabalhar. Pode ser seu amigo, que está sempre ali, mesmo que você nunca peça. Todos nós temos alguém que carrega montanhas por nós. A pergunta é, se nós percebemos, e diga obrigado. Não amanhã, não na próxima semana, não quando tiver tempo. Hoje, agora, neste momento, antes que seja tarde demais, porque as pessoas que carregam montanhas não vivem para sempre. E um dia,
Quando não estiverem mais aqui, você vai se arrepender de todas as vezes que não disse obrigado, de todas as vezes que tomou o sacrifício delas como garantido, de todas as vezes que não as viu, porque pessoas como Rosa não esperam reconhecimento, não esperam recompensas, só esperam que as pessoas que amam sejam felizes e, às vezes, um simples obrigado é tudo o que precisam para continuar carregando. A última vez que vi Miguel foi em um vídeo que Ricardo me enviou. Era o aniversário de 29 anos de Miguel, um aniversário que os médicos disseram que ele nunca alcançaria. Um aniversário que era um milagre em si mesmo. Eles estavam na jangada, como toda semana, desde fazia 6 meses. O sol se punha sobre o mar. O céu se pintava de todas as cores imagináveis. Laranja intenso perto do horizonte, rosa suave mais acima, violeta profundo onde o dia se encontrava com a noite, e Miguel, em sua cadeira de rodas, no convés, olhava o horizonte com os olhos cheios de lágrimas, lágrimas de felicidade, lágrimas de gratidão, lágrimas de alguém que sabe que cada momento é um presente. À sua volta havia balões e serpentinas, havia um bolo em forma de jangada, com 29 velas. Havia cartazes feitos à mão, pelas crianças de famílias que a fundação havia ajudado, com mensagens como "Feliz aniversário, Miguel" e "Obrigado por nos inspirar". Rosa estava ao seu lado. Seus braços não tremiam mais. Seu coração não carregava mais o peso sozinho. Ela tinha ajuda, ela tinha apoio, ela tinha alguém que finalmente havia visto seu sacrifício. Mas o mais importante, ela tinha esperança. Pela primeira vez em 16 anos, ela tinha esperança de que o futuro podia ser melhor, de que não estava sozinha, de que existem pessoas boas no mundo que veem os invisíveis. E Miguel disse algo que me fez chorar por horas. Ele disse: "O mar não é água salgada. O mar é amor líquido. E eu estou nadando no amor da minha irmã, cada dia da minha vida." Rosa o abraçou, com todo o amor que tinha. Ricardo os olhou de longe, sentindo que seus próprios olhos se umedeciam, e o sol desapareceu lentamente no horizonte, pintando o céu de todas as cores que Miguel sempre havia sonhado em ver. Laranja, como as laranjas que comiam quando eram crianças. Rosa, como as flores que sua mãe plantava no jardim. Violeta, como os pores do sol, dos quais Miguel lia em seus livros de aventura. Vermelho, como o amor que Rosa sentia por seu irmão. O sol desapareceu, como prometendo voltar amanhã, como sempre volta. Como o amor sempre volta, como Rosa sempre voltava a carregar seu irmão. 547 dias, carregando-o até a praia. 547 pores do sol compartilhados. 547 promessas cumpridas. E agora, graças a Ricardo, ela não precisa mais carregá-lo, mas ela continua fazendo isso às vezes, porque o amor não precisa de razões. O amor simplesmente existe. O amor simplesmente carrega. Você tem 2 opções agora. Pode fechar este vídeo e esquecer o que ouviu, seguir com o seu dia, fazer o que tinha que fazer, ou pode fazer algo diferente. Pode ligar para alguém que carrega montanhas por você. Pode agradecer a alguém que se sacrifica sem pedir nada. Pode ser, mesmo que seja por um momento, como Ricardo, alguém que finalmente vê os invisíveis, porque o mundo não precisa de mais pessoas que olhem para o mar sem vê-lo. O mundo precisa de mais pessoas que carreguem outros até a orla. 3 quilômetros de cada vez, um passo de cada vez, um ato de amor de cada vez. Como Rosa, como deveríamos ser todos. E se essa história te tocou, se sente que algo mudou dentro de você, não guarde esse sentimento. Compartilhe, conte para alguém, deixe um comentário,
contando sua própria história, de alguém que carrega montanhas por você. Eu li centenas de comentários, de pessoas que têm alguém como Rosa em suas vidas, mães que trabalham em 3 empregos, pais que nunca desistem, irmãos que sacrificam tudo, amigos que estão sempre ali. O mundo está cheio de pessoas que carregam montanhas, pessoas que nunca pedem reconhecimento, pessoas que amam em silêncio. E cada vez que contamos suas histórias, damos a elas voz. Cada vez que os vemos, damos a eles dignidade. Cada vez que lhes dizemos obrigado, damos a eles força para continuar carregando, porque histórias como essa merecem ser contadas. E pessoas como Rosa merecem ser vistas, merecem ser ouvidas, merecem ser amadas de volta. Obrigado por escutar até o final. Obrigado por ficar quando poderia ter fechado o vídeo. Obrigado por deixar essa história entrar em seu coração. E lembre-se, o mar não é água salgada, o mar é amor líquido, e todos estamos nadando no amor de alguém. O amor de nossas mães, o amor de nossos pais, o amor de nossos irmãos, o amor de todas as pessoas que carregam montanhas por nós. Só temos que abrir os olhos para vê-lo. Só temos que parar um momento e olhar ao nosso redor. Olhar para as pessoas que sempre estão ali. Olhar para as pessoas que nunca pedem nada. Olhar para as pessoas que amam em silêncio, porque essas pessoas são os verdadeiros heróis. Não os milionários, não os famosos, não os poderosos. Os heróis são as rosas do mundo, as pessoas que carregam outros até o mar, as pessoas que cumprem promessas, mesmo que seus braços doam. Isso é tudo o que Miguel queria dizer, e é tudo o que precisamos aprender. O amor que carrega montanhas, o amor que cruza 3 quilômetros, o amor que não pede nada em troca. Esse é o único amor que importa e está ao alcance de todos nós. Basta estender os braços, como Rosa estendeu os dela, 547 vezes, sem falhar uma, por amor, só por amor. Lucas ainda vive, ainda vê o mar toda semana, ainda sente o vento no rosto, ainda chora de felicidade cada vez que vê um golfinho ou uma baleia. Os médicos dizem que é um milagre, que deveria ter morrido há anos, que cada dia que passa é um presente. Mas Lucas sabe a verdade. Ele não está vivo por um milagre médico. Está vivo porque tem algo pelo que viver. Está vivo porque alguém o carregou até o mar. Está vivo porque o amor de sua irmã é mais forte que qualquer doença. E Rosa continuará carregando-o. Não porque tenha que fazê-lo, mas porque quer. Porque o amor não se mede em quilômetros. O amor se mede em braços estendidos, em promessas cumpridas, em entardeceres compartilhados. 3 quilômetros de cada vez. Até o mar, até o final, por amor, sempre por amor. Porque o amor é a única coisa que realmente importa. E Rosa sabia disso desde o princípio.